Mesmo que você não se veja como uma pessoa espiritualizada, a vida é espiritualizada. E mesmo que você veja essa vida como simplesmente material, ela tem entrelinhas espirituais. E queira você ou não, você é um praticante de meditação constante? Talvez nunca tenha percebido isso. Saudações, Leandro Zen. Aqui a gente viaja sobre as questões culturais do nosso dia a dia que interferem no nosso mundo interior e vice-versa. Bom, esta é a vida real, palpável, racional, diária, repetitiva, que provavelmente tenha um fundo espiritual, mantendo isso tudo funcionando desta maneira que a gente vê. Você gosta de fotografia, de ficar olhando fotografias, ou mesmo filmes, música. Quando você põe uma música ambiente a qual você ouve realmente no ambiente da sua casa, o que você quer com isso? O que está acontecendo quando você está prestando mais atenção na fotografia, na sonoridade do ambiente? Você está mais presente, você está atribuindo à vida real elementos sutis que te conduzem a uma profundidade maior. Pode ser que a vida normalmente vivida não seja normalmente vivida com profundidade, mas aquela obra de arte inserida faz aquele momento ser mais profundo. Você percebe o que eu estou querendo dizer? Mas, na verdade, sempre há uma chuva caindo, ou pássaros cantando, cães latindo, crianças brincando, carros passando. Sempre há uma cena, uma imagem, cores, formas. As entrelinhas da vida já estão presentes, a arte da vida já está acontecendo, mesmo que você, como ser humano, não atribua nenhum elemento artístico em tudo que te cerca. Isso é uma questão de profundidade. A arte, na verdade, ela aponta para essa profundidade, essa possibilidade. Mas entenda um ponto. Você não precisa transcender a vida como ela é para encontrar aquilo que seria espiritual. Você precisa se aprofundar exatamente naquilo que a vida é para encontrar a espiritualidade, as entrelinhas, os mistérios. O quanto você está disposto a se relacionar com o mundo, com a sociedade. Essas palavras, mundo e sociedade, parecem ser algo externo a gente, né? Relacionamento é outro nome para esta vida, enquanto meditação é o fim de um relacionamento, porque é o fim da dualidade, é o encontro da unidade. Você vai se relacionar melhor, provavelmente, com o mundo e com a sociedade, em um determinado nível onde não há mais exatamente você e o mundo, você e a sociedade. Claro, as coisas vão continuar a ser como elas são, mas há uma experiência mais profunda com a realidade. Então, o quanto a gente quer se aprofundar nesta relação, nesta compreensão? Isso é espiritualidade. O primeiro grande passo é reconhecer a ilusão do nosso ego. Superar este falso eu que se apresenta como uma espécie de intermediário entre a percepção e o mundo. Esse elemento torna tudo muito confuso. É justamente ele que separa o eu do mundo, da sociedade. É daí que vem todas as confusões. O primeiro passo é compreender a ilusão, a confusão que a nossa ideia de eu causa na gente e na maneira que a gente vive. A gente fica com raiva em relação ao mundo, tristes em relação ao mundo. Isso acontece o tempo todo. E é justamente nesses momentos de atrito que a gente pode observar melhor
Quem é este grão de areia dentro desta ostra mágica da vida que perturba tanto? Prestar atenção neste ódio, nesta tristeza que o mundo nos causa, sem julgamento, apenas se entregar a este sentimento para que ele possa se manifestar. O ego, ele não gosta de ser observado profundamente. Ele gosta de fazer teatro, porque ele precisa desse atrito, porque esse atrito torna ele mais verdadeiro. Mas se você olhar realmente para o que ele está fazendo, ele vai se revelar um grande nada. Então esta é a meditação constante. A vida, o mundo, a sociedade te causando eventos constantemente que servem para ser observados. E não tem como fugir disso. Esta é a vida acontecendo. Nenhuma outra figura invisível de Deus, ou sei lá do que, está operando espiritualmente. Não. O mundo, tal como ele se apresenta aos nossos olhos, aos nossos sentidos, é Deus se manifestando, é a vida. Se você não sente esta relação profunda entre você e o seu trabalho neste mundo, o caos começa a acontecer. É aquela coisa, o que eu estou fazendo aqui. Se você não sente, desmistifica o que eu tenho a ver com este mundo, por que eu estou sentindo tanta raiva, tanta tristeza, porque eu não encontro o meu destino, objetivo. No vídeo anterior eu falei sobre isso. Não é a cabeça da gente que vai encontrar isso. É uma questão mais profunda dentro de nós. A cabeça vai gerar confusão, porque ela não vai encontrar qual é o seu objetivo neste mundo, porque a pergunta está errada em si. A cabeça nos desconecta do mundo. Por isso surgem os problemas. Quando começa a haver esta compreensão de quem é este ego, de quem é este eu, que tanto se desconecta do mundo a ponto de sofrer tanto, você percebe uma nova maneira de agir e de viver neste mundo, que é você mesmo. Você se torna mais criativo. É como que se Deus estivesse criando através da gente. Continuação da criação, porque a criação nunca teve um fim. Quando este ego vai desaparecendo na sua compreensão, surge um espaço. E quando você capta esse espaço, você não procura entendê-lo, mas sim apenas senti-lo, e ele vai crescendo cada vez mais. Esse espaço se trata da diluição da sua ilusão em relação a você e o mundo, e tudo vai se juntando numa coisa só. Isso eu chamo de criatividade e de espaço de vida. As entrelinhas da vida vão se manifestando. Então todas as situações da vida são verdadeiras obras de arte. São verdadeira espiritualidade acontecendo. Na cultura Zen, os mestres Zen, eles não ensinavam você a buscar uma espiritualidade dessas invisíveis. Eles diziam, você não precisa cruzar o rio, essa margem já é suficiente. Toda a tua vida vai ser espiritual, toda ela vai ser um mestre, um guru, um aprendizado, que sempre está tentando te ensinar, te apontar para o coração, para a realidade. O que muda se você se aprofundar nisso é a sua criatividade, a sua comunicação para com o mundo, que vai se tornando mais uma peça íntima do seu próprio ser. Não há mais desconexão. Falando nisso, a gente consegue imaginar do nosso dia a dia a maior conexão entre as pessoas, a maior comunicação entre as pessoas, a mais íntima e profunda, que é o sexo. É a essência da comunicação humana. Quantos transtornos em relação a esse assunto as pessoas não têm, né? É um baita aprendizado, é uma baita obra de arte que está acontecendo.
e que precisa de muita profundidade para que todo esse mistério, para que todo esse amor se manifeste. É simplesmente apavorante para muitas pessoas. Você veja, a mídia, os papos furados das pessoas que falam tanto em sexualidade, muita porcaria, muita futilidade, encenação. Você percebe o tamanho desconforto, por mais que eles queiram se mostrar tranquilos em relação ao assunto, eles não falam de amor, de intimidade, de carinho, né? Perceba isso. Ouvi dizer que relacionamento é quando você baixa as armas do ego e se entrega, sem nenhum senso de segurança. Você está à disposição, como uma flor num jardim, totalmente indefesa, aberta ao mundo. Isso é o amor. Existe ali na flor uma transferência de energia total, à mercê de tudo que pode acontecer. Só é capaz de florescer um ser humano que se aprofunda, que compreende a sua verdadeira natureza. Muito além dos joguinhos do ego que falam de sexo na televisão. Existe todo esse espaço que vai se manifestando enquanto a gente se aprofunda, que não é um espaço lógico, e muito menos de segurança, porque quem busca a segurança é a nossa cabeça, né? O nosso cérebro. É uma coisa paralela. É tipo como se fosse um eu paralelo ao eu ilusório do ego, pequenininho. É uma coisa mais ampla, mais panorâmica. Uma consciência panorâmica, eu já ouvi falar. Para a gente sentir, perceber que somos parte desta consciência panorâmica, a gente deve abandonar aos poucos essa visão pequena de sensação de segurança que o ego dá. Substituir essa busca por segurança, este armamento psicológico em relação às outras pessoas e ao mundo, e ir trocando tudo isso por confiança, percepção. Estes joguinhos do ego requerem que você esteja desatento. E a visão panorâmica da vida, da consciência como um todo, requer atenção plena. As portas da percepção panorâmica vão se abrindo. E você não precisa se retirar do mundo, se isolar, fechar os olhos, meditar. Não, você basta viver a vida, o que ela te apresenta, os conflitos que ela te apresenta, todos eles são, na verdade, pontos de interesse que você tem para com o mundo. Justamente por isso, o seu ego está em constante conflito com determinados assuntos, pessoas ou coisas. Justamente você aceitou esse jogo e é o teu treinamento. Então observa esse jogo. Não foge para as montanhas, não. Observa o jogo. A vida é o mestre, é o guru, é o ensinamento constante, sempre presente. Existe uma possibilidade de você usar a sua inteligência psicológica, o seu raciocínio, dentro desta visão panorâmica da consciência e não da visão pequenininha do ego. O pensamento, a razão, ela não se desfaz junto com o ego. Ela permanece nessa visão ampla das coisas. Isso que podemos chamar consciência, presença. Presença é isso. Não é totalmente um desmanche do ego. Alguma coisa fica. A atenção, a razão, a consciência. E existe nisso uma inteligência operando, mas no todo, não mais na partícula ego. É esse tipo de convite que uma fotografia te faz. Ela preenche o ambiente, a fotografia recorta uma cena toda com um personagem ali dentro, mas com o céu, com a terra, com as outras coisas. Esse tipo de inserção total, você deixa fugir
a maior parte do tempo, a nossa cabeça deixa isso fugir, né? Essa percepção falha muitas vezes. Se a gente não prestar atenção, a gente vai achar que, olha, eu estou aqui filmando, a sala está aqui, a casa está aqui, a chuva está lá fora. Tudo isso está acontecendo como se fosse um organismo só. Tudo o que já aconteceu na minha vida está acontecendo neste momento, me levou a este momento. Então esta percepção, talvez ela seja mais fácil numa fotografia antiga, mas se você entender a vida agora, aqui e agora, como esta obra de arte, você consegue entender que transcende a partícula do ego e revela um todo. É disso que eu estou falando. Eu sei que é difícil fisgar, mas também não é tanto assim. É difícil de colocar em palavras. Isso é. Portanto, não tenha pressa. Não tenha pressa, porque realmente é um fenômeno muito além, muito grande que está acontecendo no aqui e no agora. E qualquer coisa pode dar o estopim para essa percepção se aprofundar. E o tempo todo as cenas mudam, as fotografias mudam, né? Esteja sempre atento às coincidências da vida. Essas são incríveis. Quanto mais você prestar atenção nelas, mais elas vão se revelar. Dá uma sensação de pertencimento muito grande. O mundo todo está te abraçando. Esta partícula chamada ego nem existe de verdade. Ela está te fazendo sofrer, né? Ela é a areia na ostra da vida. Mas faz parte da nossa evolução, como eu disse. O grão de areia que nos faz sofrer dentro desta ostra da vida é justamente a missão, vamos dizer assim, o ensinamento que a gente escolheu aprender. Então faça esse contato com o presente sem pressa, sem ficar especulando muita coisa. As coisas são simples, elas não precisam filosofia. Isso vai abrindo a consciência panorâmica. Você vai sentindo uma corrente de energia subterrânea que sempre esteve ali, nutrindo a sua própria existência e de todas as coisas que lhe aconteceram na vida, que estão conectadas com todas as outras coisas, criaturas e pessoas que fizeram parte da sua vida. Existe uma corrente subterrânea de consciência pura, sustentando isso tudo que o ego pensa que é uma guerra de sobrevivência. É uma vastidão realista das coisas. Isso mesmo, você não precisa se retirar para estudar espiritualidade e refletir sobre quem você é. Não, as coisas estão se revelando a todo momento, sempre na prática. Isso é a cultura Zen. Se este vídeo te deixou curioso, mas com certa clareza, e se você quiser conversar mais sobre isso, tem os links aqui na descrição. Abraço, até o próximo vídeo.